Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem e com saúde. Hoje daremos início à nossa quarta videoaula de língua portuguesa. Essa videoaula será dividida em duas etapas, em 2 vídeos, pois é um conteúdo mais extenso que merece uma atenção maior. Nós estudaremos o gênero discursivo conto popular. Lembrando que nós vimos contos populares ao longo da primeira apostila escolar inteira, mas não vimos de forma aprofundada as características e as especificidades do gênero em questão. Começaremos relembrando os elementos da narrativa, visto que esse gênero faz parte do tipo textual narrativo. É claro que já estudamos de forma bem aprofundada os elementos da narrativa, principalmente nas aulas de PIB, mas não custa nada relembrarmos, né? Como vocês já sabem, os elementos da narrativa são 5. Para facilitar no entendimento e para nunca esquecermos, nós costumamos chamá-los de PENT, sendo o P de personagem, o primeiro E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o último E de espaço. Já falei várias vezes para vocês que nós só precisamos lembrar do PENT, para nunca esquecermos quais são os 5 elementos da narrativa. Mas é claro que só aprender quais são não adianta, precisamos entender cada um. Por isso veremos agora cada um separadamente. Os personagens são aqueles que executam alguma ação na narrativa. Na categoria personagem, há 3 divisões. A primeira refere-se à função das personagens. Isto é, nesta categoria, uma personagem pode ser protagonista, que nada mais é do que a personagem principal da trama, podendo ser tanto herói como anti-herói. Antagonista, que é a personagem que cria o clima de tensão e opõe-se ao protagonista. Secundária, que participa na ação, mas não desempenha papéis decisivos. Ou, por fim, figurante, que é aquela que apenas ajuda a compor um ambiente ou espaço social, ou seja, não tem qualquer participação no desenrolar da ação. A segunda divisão refere-se à caracterização das personagens. Ou seja, nessa categoria, uma personagem pode ser indivíduo, que é aquela que possui características pessoais marcantes, que acentuam a sua individualidade. Caricatural, cujos traços de personalidade ou padrões de comportamento são propositalmente acentuados em função do cômico ou da sátira. Ou tipo, ou típica, que é identificada pela profissão, pelo comportamento, pela classe social, enfim, por um traço distintivo comum a todos os indivíduos de uma categoria. Por fim, a terceira e última divisão refere-se à evolução das personagens. Nessa última categoria, uma personagem pode ser plana ou estacionária quando é construída em redor de uma única qualidade ou defeito. Ela não tem profundidade psicológica e não altera seu comportamento no decorrer da narrativa. Ou pode ser redonda, esférica ou evolutiva, quando é definida por vários traços diferentes, cheia de contradições, apresenta comportamentos imprevisíveis, enigmáticos, que vão sendo definidos no decorrer da narrativa, evoluindo e muitas vezes surpreendendo o leitor. O enredo nada mais é do que o tema ou o assunto da história. Ele é dividido em 4 momentos. O primeiro é a introdução, onde é apresentado os fatos iniciais, as personagens e, eventualmente, o tempo ou o espaço, geralmente coincidindo com o começo da história. Depois vem o desenvolvimento da história, onde é construído o conflito da narrativa. O clímax é o momento culminante da história, o momento de maior tensão, aquele em que o conflito atinge o seu ponto máximo. E para finalizar, temos o desfecho, que nada mais é do que a solução do conflito, a parte final, boa, má, surpreendente, trágica, cômica, feliz, etc. Sempre que pensarmos no enredo de um texto narrativo,
temos que nos lembrar dessa estrutura, sendo o clímax sempre o ápice da história. O narrador representa a voz da narrativa. Existem 3 tipos de narradores: narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente. O primeiro conta a história na primeira pessoa, da qual participa também como personagem. O segundo conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações, contando apenas aquilo que ele consegue observar. O terceiro conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões, narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é o tempo que transcorre a ordem natural dos fatos no enredo, do começo para o final. Está ligado ao enredo linear e pode ser medido em horas, meses, anos, séculos. O tempo psicológico é o tempo que transcorre numa ordem determinada pela vontade, pela memória ou pela imaginação do narrador ou personagens. É característico de enredo não linear, ou seja, do enredo em que os acontecimentos estão fora da ordem natural. Há ainda uma técnica muito conhecida, que se chama flashback. Nada mais é do que um recurso narrativo que consiste em voltar no tempo para retomar uma memória ou refletir sobre determinado acontecimento. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Ele pode ser físico ou mesmo social. No primeiro caso, é o lugar onde acontecem os fatos que envolvem as personagens. Uma máquina do tempo, uma casa, uma praça. O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem aparecer diluídas na narração. Quase sempre é possível identificá-lo como espaço aberto ou fechado, urbano ou rural. Já no segundo caso, é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e psicológicas, que dizem respeito às personagens. Possibilita situar as personagens na época, no grupo social e nas condições em que se passa a história, projetar os conflitos vividos por elas, fornecer pistas para certos tipos de desfecho. Como vocês puderam ver, nós vimos cada elemento da narrativa individualmente, para compreendermos melhor. Depois de tudo isso, sei que vocês devem estar se perguntando: ah, legal, professora, já sei tudo sobre os elementos da narrativa, já sei de cor salteado, mas ainda não sei nada sobre o gênero conto popular. Quando que a gente vai ver isso? E agora? Não precisam se preocupar, nem ficarem apressadinhos. Nós veremos tudo isso, mas depois, na próxima videoaula. Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, muito extenso, e vocês acabem se perdendo no assunto. É importante que neste momento vocês não tenham mais dúvida nenhuma sobre os elementos da narrativa. Então, se for necessário, peguem o caderno de pilha e façam a leitura do texto Os Elementos da Narrativa. Nele contém tudo o que eu falei aqui nesse vídeo, além de outras informações e alguns exemplos também. Agora, antes de finalizarmos nossa videoaula, eu vou ler com vocês as atividades que eu deixei em anexo, eu já explicando para vocês, certo? Então, o primeiro exercício é o mesmo de sempre, é o resumo, tá? O resumo da videoaula. O segundo, que também eu sempre peço, é para vocês irem anotando ao longo da videoaula as dúvidas que surgirem, exemplos, enfim, qualquer coisa que vocês acharem relevantes durante a videoaula. Depois tem mais um exercício, que é um exercício no caderno, tá? Então, são 2 perguntas que eu vou pedir para vocês copiarem no caderno e responderem. A primeira é: por que você acha que é importante estudar, relembrar os elementos da narrativa antes de aprender propriamente sobre o gênero discursivo conto popular? Copia e responde. Simples. E depois, a segunda pergunta. Sempre no final da videoaula, eu costumo colocar alguma frase para vocês refletirem. A de hoje foi uma de Aristóteles. Então, no final, depois disso daqui, vai vir uma frasezinha que eu sempre deixo para vocês
refletirem, tá? Não é uma frase pra ficar enfeitando o vídeo, não. É pra vocês lerem e refletirem sobre aquele pensamento. A de hoje, que vai vir depois, foi do Aristóteles. E é a seguinte: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Explique com suas palavras o que você entende ao ler essa sentença e quais lições você pode tirar desse ensinamento. Então hoje eu quero que vocês também falem sobre essa frase que vai vir no final do vídeo, tá bom? São exercícios simples. Então é isso, gente. Agora sim vamos finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa é a quarta, mas lembrando que essa é a parte 1 da videoaula sobre gênero discursivo conto popular. A parte 2 nós veremos depois, né, na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aproveitar esse momento de estudo. Já aproveitem agora para já realizarem todas as atividades, tá? Enquanto as ideias estão frescas na mente. É isso então. Se cuidem e bons estudos. Até a próxima!